Então vamos começar com televendas e telemarketing. Qual é a diferença? Pessoal, é muito importante a gente entender a diferenciação do televendas e do telemarketing. Por quê? O telemarketing ele já é visto como uma situação ruim, né? Ninguém gosta. Ai, aquela vendedora da Vivo me ligou e tal. O que acontece? A abordagem do telemarketing ela deve ser feita através de scripts. Por quê? Porque eu não tenho tempo de pesquisar o cliente. Por mais que o serviço de telemarketing ele venda alguma coisa, eu não tenho tempo de fazer uma abordagem personalizada. Por quê? Porque é uma ligação caindo atrás da outra. Então, eu preciso ter um fluxo, um script, uma forma mais engessada de falar com esse cliente. Então, na estratégia de televendas, isso não dá certo. Por quê? Porque a venda vai ser recorrente. O teu cliente, ele nunca vai comprar de você uma só vez, a menos que ele odeie o teu atendimento. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente atua com o telemarketing, é uma ligação que cai atrás da outra, ou seja, eu preciso ter um script engessado e dificilmente eu vou falar com esse cliente novamente. Já o televendas não. E as pessoas, principalmente os vendedores novos, eles costumam confundir isso. Criam scripts para falar do mesmo jeito, da mesma forma. Eu não digo que não dá certo a gente criar pontos, mas você falar de uma forma engessada vai dificultar a maneira de você criar relacionamento com o teu cliente. O que a gente tem que pensar? Por mais que do outro lado da linha esteja um comprador, que o papel dele, a tarefa dele é só comprar, ele é uma pessoa. Então, nesse curso, além da gente aprender técnicas de vendas, a gente vai aprender a tratar com pessoas. Por quê? Porque pessoas são seres emocionais. Essa pessoa pode estar num dia ruim, por exemplo, você encontrar ela num momento de dificuldade e dificilmente as pessoas vão saber separar o emocional do racional. Então, nós temos que estar preparados para esse tipo de situação e é isso que você vai aprender no curso. Então, gente, qual que é o objetivo principal do televendas? É realizar as vendas de maneira direta, certo? E de maneira relacional, tá ok? Então, a melhor estratégia para você ser vista como uma vendedora, não com telemarketing, é criar relacionamento com esse cliente. Ou seja, antes de ligar, eu vou pesquisar o meu cliente. Eu vou ligar para ele sabendo o que eu vou oferecer. Eu vou citar um exemplo simples. Estamos ligando para uma panificadora. Hoje eu vendo insumos para panificação, que é o caso de várias empresas aqui dentro da IES. Então, eu vendo insumos para panificação. O que eu vou fazer? Ai, mas eu não estou lá na rua, eu não estou vendo o estabelecimento do meu cliente. Certo, isso é uma crença limitante. Por quê? Porque o televendas tem tanto ou mais capacidade de atingir o cliente quanto um vendedor externo. Hoje as ferramentas de Google, WhatsApp, Facebook nos ajudam nisso. Tem alguns clientes, inclusive, que tem o Google Meu Negócio, que a gente consegue entrar numa visão 360. Mas, falando de panificação, a gente pode entender que uma panificadora, quais são os negócios principais? O cliente tem pão, o cliente trabalha com salgados, o cliente vende bolo, o cliente tem alguma coisa na área de varejo, na ponta de gôndola. Então, como que eu vou fazer? Eu vou me planejar, me visualizando nesse lugar. Então, o que eu tenho hoje que esse meu cliente precisa? Então, eu não vou ligar para ele falando, eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho macarrão, eu tenho molho. Não. Eu vou ligar para falar de alguns produtos em específico e à medida que o meu relacionamento com esse cliente vai aumentando, eu vou poder falar de mais produtos também. Às vezes, o vendedor ele tem mais de 3.000 SKUs, 3.000 produtos na sua pasta. Não vai ter como ele falar tudo numa ligação. Só que à medida que você vai criando relacionamento com esse cliente, você vai ter acesso a uma lista de compras, ao que ele compra, vai poder até indicar outras pessoas. Isso é uma questão que a gente vai entrar mais para frente no momento das técnicas de persuasão, quando a gente gera confiança no cliente, ou seja, eu não trabalho com esse produto, mas eu conheço alguém que trabalha e você já faz um favor para esse cliente. Você personaliza seu discurso, você vai falar com ele já mostrando preocupação com o negócio dele, não só com a sua venda. A terceira coisa, seja um consultor, não vendedor. Essa é a grande diferença. Quando o cliente te enxerga como um consultor, alguém que ele pode perguntar qual produto você acha que eu uso nessa minha receita? Ou você acha que esse serviço vai ser bom para a minha empresa? Quando você se porta como um consultor, você já tem meio caminho andado.
E quanto mais você ligar, mais resultado você terá. Gente, uma coisa que atrapalha muito, mas muito o vendedor televendas é que a gente cai no quê? No comodismo de utilizar o WhatsApp. O WhatsApp, sim, é uma ótima ferramenta no momento de você tirar pedido e enviar um encarte promocional para esse cliente. Só que quando você aborda a estratégia 100% WhatsApp, você acaba se tornando mais um. Porque várias empresas usam a estratégia de chatbot, por exemplo, que enviam mensagens em massa. Quando você está no WhatsApp, você é só mais um no WhatsApp. Então, assim, quanto mais. Sabe aquela frase, água mole em pedra dura, quanto tanto bate até que fura? Então, gente, continue a ligar. Esse é o nosso lema. Por quê? Porque se de cada 20 ligações a taxa de conversão é um cliente, então você tem que ligar várias vezes para você aumentar a sua base, principalmente quando você está na parte de prospecção. O cliente ele precisa ouvir a sua voz. Ah, eu não gosto do telefone, me chama pelo WhatsApp. Sim, você não vai ir contra o cliente. Você vai obedecer o cliente, só que ele precisa ouvir a tua voz. Porque no momento que você chama ele pelo WhatsApp, ele já sabe de quem está se tratando. Ele vai ver a sua foto no perfil. Isso são coisas que a gente vai falar mais para frente nas técnicas de vendas pelo WhatsApp. Mas uma coisa que a gente precisa frisar nesse primeiro módulo: a ligação é o fator mais importante do televendas. Não desistam da ligação. O cliente que ele é consumidor final ou B2B, no caso que é a estratégia de venda para empresas, ele precisa estar no telefone. Então ele vai te atender. Em dado momento você vai encontrar, você vai bater na porta e você vai conseguir falar com ele. E vai ser outra situação. Quando nós ouvimos a voz de um radialista, por exemplo, a gente está no carro, está ouvindo o programa de rádio, a gente já não consegue imaginar como é essa pessoa? Sim, é a mesma coisa quando nós falamos com o nosso cliente. Então, quando nós passamos o tom da nossa voz, que a gente vai falar mais para frente a respeito disso, o cliente ele já começa a imaginar como que você é e tal, fazer relações. Isso daqui é normal do ser humano, é o cérebro da gente continua trabalhando. Então, assim, estratégia, ligar. Continue a ligar, sempre. Encerrando esse nosso módulo, então, como que a gente vai gravar isso? Gravar da seguinte maneira, que para a gente ter sucesso, a gente precisa continuar ligando e enxergar que cada ligação é uma chance nova de gerar conexão com o teu cliente. Então, quanto mais você ligar, mais resultado você obterá. Nos próximos módulos, a gente vai falar de técnicas para falar no telefone, técnicas de autoconfiança, mas agora é importante você entender que televendas é diferente de telemarketing e a abordagem tem que ser diferente. Vamos então para o próximo módulo.